Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu tô começando esse canal aqui porque eu senti a necessidade de ter explicações mais profundas do que só lá na rede vizinha, onde eu tinha poucos segundos ou minutos para falar sobre um assunto que é muito interessante. E aí vocês começaram a falar, viu? Faz um canal no YouTube para poder explicar melhor, com mais coisas e a gente ter mais acesso a mais informações. Bom, tô aqui. Então já segue o canal aí, dá um joinha aí e manda para quem você acha que faz sentido esse conteúdo. O que eu faço aqui é ensinar como a neurociência pode ser aplicada à nossa rotina diária para desenvolver habilidades, para você aprender a aprender, para você aprender a ensinar, para você desenvolver lideranças e mais uma série de coisas. Meu nome é Minoru Rafael e eu viajo o Brasil inteiro treinando empresas e treinando professores a terem didática, seja de pedagogia, andragogia e todas essas coisas aí. Meu objetivo é fazer você aprender a aprender. E hoje a gente vai entender o que são pirâmides cognitivas. Pirâmide cognitiva é o seguinte, a gente já estudou inclusive, quando eu estava explicando as 3 fases da aprendizagem, se você já não viu, eu vou pedir aqui para eu te colocar aqui embaixo o link, que é um vídeo muito legal. Eu expliquei as 3 fases da aprendizagem e a gente viu que a primeira delas é a repetição. Repetir, repetir. Você não consegue... Aliás, tá? Já vou avisando que não é só repetir sem mais nada. Aliás, esse é o grande ponto fraco do Kumon, ou de escolas que só pensam em repetir, só em repetição. Não, é só a primeira fase. Se não tiver as outras duas, o processo de aprendizagem não acontece. Mas se você quiser entender, vai lá ver aquele outro vídeo. Mas dentro da repetição, eu não digo para a gente repetir a mesma coisa e nem do mesmo jeito. Existem estratégias de repetição. A pirâmide cognitiva é uma dessas estratégias. Então olha que interessante. Vamos imaginar uma pirâmide e a gente vai ter na primeira base dela a maneira mais simples, rasa de explicar um conteúdo. A maneira mais básica de você falar sobre alguma coisa. Depois, você conta a história inteira. Já aviso, tá? Que essa é uma estratégia muito boa para você usar com autistas, crianças, idosos. Porque você explica toda a história e tudo que você vai falar no vídeo inteiro, na aula inteira, você explica tudo de uma vez de um jeito básico. Isso diminui o nível de ansiedade, isso reduz os níveis de cortisol, fazendo as pessoas ficarem mais calmas por terem previsibilidade e por isso elas conseguem ter mais atenção. Eu vou fazer depois um vídeo sobre os tipos de atenção e tal, mas quando você conta tudo, que você dá o spoiler, a pessoa fica mais em paz. E aí ela já sabe tudo que vai acontecer e a partir daí ela vai consumindo novos níveis de sofisticação desse mesmo conteúdo. Então é importantíssimo, quando você vai aprender alguma coisa ou quando você vai ensinar alguma coisa, fala tudo que você vai falar do nível mais básico possível. Depois você volta lá para o começo e fala tudo de novo, só que num nível um pouco mais alto, e assim sucessivamente. Eu vou dar um exemplo, tá? Eu gosto de, nas palestras, contar a história dos 3 porquinhos, só que usando as bases, a pirâmide cognitiva. Olha que interessante. Vou contar a história dos 3 porquinhos. 3 porquinhos fizeram casas diferentes, com materiais diferentes, e colheram as consequências das suas escolhas. Fim. Essa é a base da nossa pirâmide cognitiva. Eu contei toda a história, num nível bem raso, mas contei tudo o que ia acontecer. Agora eu volto lá do início da história e conto com informações um pouco mais sofisticadas. Vamos lá? Olha lá. 3 porquinhos fizeram casas diferentes, com níveis diferentes de materiais e colheram as consequências disso quando o lobo apareceu. Entendeu que eu contei a mesma história, só que agora com um nível um pouco mais alto. E eu posso continuar isso, falando que 3 porquinhos com personalidades diferentes e prioridades diferentes fizeram casas diferentes, um de palha, um de madeira, um de tijolos, e aí um dia apareceu um lobo que soprava muito forte. Entendeu que eu estou colocando mais informações? Isso faz com que a gente já execute a primeira das 3 fases de aprendizagem, que é a repetição. Só que de uma maneira em que é
repetitiva, só que vai subindo o nível de informação. É por isso que sistemas de ensino que só repetem a mesma coisa durante horas, sem aumentar o nível ou sem colocar mais relevância no que estão fazendo, são falhos. Repetir por repetir não é suficiente para aprendizagem. E a pirâmide cognitiva é um jeito muito sofisticado e inteligente de você construir palestras, por exemplo. Você pode começar sua palestra colocando qual é a dor que você resolve. Tá. Qual é a solução que você vai aplicar? Tá. E depois você vai repetindo, colocando mais exemplos e sofisticando a sua explicação. A pirâmide cognitiva é muito eficaz porque ela obedece o funcionamento do cérebro. E é isso que a neurociência faz quando é aplicada na nossa rotina de desenvolvimento de habilidades, de aprendizagem, porque ela leva em consideração o funcionamento do cérebro. Ela leva em consideração como é que a gente funciona e faz a gente conseguir ter mais performance. Acho que uma coisa interessante de vocês saberem é que o desafio máximo da neurociência é que ela faz a gente ter um corpo que foi desenvolvido em outra era, porque o seu corpo, o seu cérebro, faz mais ou menos uns 70 mil anos que ele vem trabalhando para chegar no nível que ele está. Só que, de repente, nos últimos 200 anos mudou tudo. Então você tem um corpo e um cérebro feito para uma era de 70 mil anos, só que você está vivendo em outra era. Então você está com um corpo vivendo em outro mundo. É tipo isso. Então saber essas informações ajudam a gente a conseguir ter o melhor que o nosso cérebro pode, entende? E a pirâmide cognitiva é uma baita ferramenta de aprendizagem. É uma estratégia super sofisticada para executar a repetição, beleza? O esquecimento, ele é uma comprovação de que aquilo não teve ligação emocional para você. Aliás, agora eu vou dar um pano para manga para briga de casais gigantesco, porque se algo é relevante para você, você não esquece. Se eu falar para você assim, cara, essa daqui é a senha de um cofre que tem R$1 milhão, vai lá e abre. Eu tenho certeza absoluta que você não vai esquecer essa senha. Agora, se o teu marido ou a tua esposa te fala alguma coisa e você não lembra daquilo, frequentemente é porque ou você não deu valor para aquilo, ou, calma que eu vou explicar, ou você tem coisas que estão te preocupando tanto que perto daquilo, essa informação dita pelo seu marido ou pela sua esposa tem uma relevância menor. Então, às vezes também não é que aquilo é irrelevante e você não está se importando com o que o seu marido ou esposa está falando, mas é que às vezes você está vivendo preocupações tão grandes, agonias tão grandes e intensas, que diante disso, aquela informação teve uma relevância comparativamente menor. Então o esquecimento tem a ver com o nível de relevância, tem a ver com o processo de elaboração também que está no outro vídeo aqui embaixo no link, pode assistir que é legal. Espero que vocês tenham gostado, mandem as suas perguntas aqui embaixo, mandem os seus comentários, isso é importante para eu saber para onde eu levo as minhas aulas, os meus vídeos, e eu quero conseguir servir vocês da melhor maneira. Também me sigam lá no Instagram, Minoru Rafael, com PH, e é lá que eu também tenho bastante diálogo e posto diariamente coisas sobre neurociências aplicadas à vida real. Então, obrigado pelo tempo de vocês, sigam aqui no canal e mandem esse vídeo para quem vocês acham que faz sentido e que se interessa por esse tipo de conteúdo. Obrigadão, pessoal, valeu!